E eu quero começar aqui com vocês. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo de número 2 ao versículo de número 5. Travou? 2 Reis 20, versículo 2. Por favor, Tiagão. 2 Reis 20, versículo 2 ao versículo 5. Então virou o rosto para e orou ao Senhor, dizendo, versículo 3: Ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Só até aí. Eu quero ler mais um texto com vocês, porque nós vamos entender que a oração, ela traz novos decretos. Olhe para alguém do seu lado e diga: a oração que traz novos decretos. Então eu quero aqui me apoiar em um texto que nós vamos ler agora. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago 5, 16. Perceba que nós vamos falar de oração. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos, para que assim sarareis. A oração do pode muito em seus. Então grave essa frase aqui: a oração do justo pode muito em seus. Então pensa comigo, pessoal. Quando nós lemos a oração de Ezequias, nós vamos perceber que o rei Ezequias, ele recebe uma palavra do profeta Isaías. Quando ele recebe uma palavra do profeta Isaías, ele estava diante de uma enfermidade, e o profeta Isaías levou uma palavra de Deus para ele, dizendo: olha, coloca sua casa em ordem, porque você vai morrer. Só que o rei Ezequias, ele vai levantar um clamor, e ele vai orar a Deus dizendo sobre o que ele havia feito, sobre as suas obras de justiça, sobre a maneira com que ele havia se comportado durante o período do seu reinado. Nessa oração, onde Ezequias vira o seu rosto para a parede e fala para Deus sobre tudo aquilo que ele havia feito, antes que Isaías saísse do palácio da guarda, ele recebe uma nova mensagem patrícia de Deus, e ele volta ou retorna a Ezequias, liberando uma nova palavra. E a nova palavra que Isaías libera para o rei Ezequias é: Deus acrescenta sobre você 15 anos de vida. Então a gente percebe que a oração que Ezequias fez ao Senhor fez com que um novo decreto fosse liberado sobre a sua vida. Ele tinha uma palavra, sim ou não? E qual era a palavra inicial? Você vai morrer. Só que ele faz uma oração, e a oração na qual o Ezequias faz muda ou estabelece, digamos assim, para não ficar claro para algumas pessoas, estabelece um novo decreto. Por quê? Palavra de rei não pode voltar atrás. Deus é rei. Então Deus estabelece um novo decreto, no sentido de que eu vou acrescentar sobre você 15 anos de vida. Você percebe que a oração é uma maneira de se comunicar com Deus? É como se um juiz desse um decreto sobre uma determinada causa, e um advogado entrasse com um pedido de protelação, ou um pedido de uma nova defesa.
Então a oração é um meio pelo qual você conversa com Deus. Percebe que quando nós vemos lá em Abraão, Deus manda anjos para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E ali Abraão ele começa a conversar com Deus, na pessoa do representado ali pelo anjo, o anjo, não um anjo, o anjo. E ali ele começa a dizer, mas se tiver 50 justos, mas se tiver 40 justos, você vai poupar, você vai destruir todos. E aí ele começa a conversar até que ele chegue naquilo que ele desejava, a ponto de ele estar intercedendo pela figura de Jó. Então, de Ló, desculpa. Ele queria salvar Ló da destruição. Então você percebe que a sentença já havia sido confirmada. Ló haveria de ser destruído, mas por causa da intercessão, da oração, da comunicação de alguém com Deus, de alguém que se colocou na brecha, a sentença é alterada. É por isso que a igreja precisa entender o poder da comunicação, o poder da oração. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas a igreja dos nossos dias, ela não ora mais. Eu vi alguém nesses dias do podcast dizendo que a gente não precisa de orar. Eu vi alguém dizendo que, na verdade, a gente tem que orar em todo o tempo, mas a gente não precisa de orar. Significa que a gente está orando quando a gente está pensando em Deus. A gente está pensando em Deus durante o dia, a gente está orando. A gente está no carro pensando em Deus, a gente está orando. Então é por isso que a Bíblia diz orar sem cessar. Nós só conseguimos orar sem cessar quando nós estamos pensando em Deus a todo tempo. Então oração, dessa ideia de parar, entrar para dentro do quarto e orar, isso não existe mais. Porque isso é uma espécie de sacrifício. E Deus, como Pai, Ele não quer que os seus filhos se sacrifiquem. Eu ouvi isso. Eu falei, poxa vida, que doido, né? A gente entra para o quarto para conversar com a amiga, a gente entra para o quarto para conversar com a esposa, a gente entra para o quarto. Mas com Deus a gente pode estar em qualquer lugar que a gente está conversando. A gente precisa compreender que a oração é a maneira pelo qual a terra se conecta ao céu. A oração é a maneira com que a gente se relaciona com o nosso Criador. E eu quero aqui observar, tem muitos aspectos, mas eu vou apontar dois aqui para vocês. O primeiro aspecto da oração, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo de número 10. A gente vai ver que vem o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a gente percebe que Mateus 6, versículo 10 está falando da oração do Pai Nosso. E a oração, ela traz uma realidade sobre as nossas vidas tão importante, que é sobre a vontade de Deus. A oração, ela acusa, ela destaca a vontade de Deus. Quando a gente vai para a oração, Deus começa a falar conosco acerca das vontades dele. Porque alguém que ora, ele vai entender que quando a gente começa a orar, Lucas, a gente vai para a oração porque nós temos as nossas necessidades. Deus não tem necessidade. Deus não tem necessidade. Deus não precisa de nada, sim ou não? Mas a gente precisa. Então quando nós vamos para a oração, nós entregamos para Deus a nossa necessidade. Mas você percebe que você tem a sua necessidade, mas que o seu irmão também tem uma necessidade. E que a maneira pela qual Deus se move na terra é através de nós. Então você percebe que quando você vai orar a Deus colocando as suas necessidades, tem alguém também colocando as necessidades dele. E é por isso que Deus vai suprir a sua necessidade em alguém que está orando, mas vai suprir a necessidade de alguém que está orando através de você. É por isso que Deus não só ouve as nossas necessidades, mas como direciona a nós sobre outras necessidades. É por isso que quando nós servimos a Deus, nós não estamos necessariamente prestando serviço a Deus, mas serviço aos homens. Porque Deus não precisa de nada. É por isso que a Bíblia diz que quem ama, quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, não ama a Deus. Por quê? Porque como que vai amar um Deus distante, sendo que o seu irmão que está aqui do seu lado, você não consegue amar? Então a gente percebe que serviço a Deus é serviço ao outro. É por isso que quando nós vamos para a oração, Deus vai revelar a sua vontade. É por isso que a sua dor tem um propósito.
O seu processo tem um propósito. A sua dificuldade tem um propósito. Alguém que está vivendo debaixo de oração, alguém que está vivendo debaixo da vontade de Deus, é alguém que vai ser direcionado em alguns momentos da sua vida para lugares que ele não desejava estar. Estar com pessoas que às vezes ele não gostaria de estar. Por quê? Porque Deus vai cumprir através de você e de mim a sua vontade. Então eu preciso entender que nem todo tempo eu estarei confortável. Por quê? Porque eu preciso aprender a viver a vontade de Deus. O problema da igreja é que ela quer, e eu digo em alguns momentos, às vezes nós como igreja queremos que Deus estabeleça o que a gente quer para agora, sim ou não? Eu preciso disso agora, eu preciso disso agora, eu preciso que essa porta se abra agora, eu preciso dessa resposta agora. Mas às vezes Deus precisa que você permaneça exatamente onde você está agora. Porque nós vemos as coisas desfragmentadas, Deus vê as coisas completas. É por isso que o nosso coração, eu comecei falando aqui sobre o nosso coração estar alinhado, porque nós vivemos um tempo onde nós não nos comparamos com nós mesmos. E nos compararmos com nós mesmos é importante, Cláudio. Porque a gente precisa estar em constante crescimento. A gente não pode continuar hoje sendo o que a gente era ontem. A gente precisa pelo menos ser 1% melhor todos os dias. Mas o problema é que a gente anda numa fase onde a gente se compara com o outro. E geralmente com algum outro muito maior e superior a nós. E a gente entra numa crise muito grande, emocional. É por isso que sucesso não é o que geralmente nós enxergamos por aí. Carro bonito, casa bonita. Sucesso é viver a vontade de Deus. Porque pode alguém agora estar lá na África comendo arroz sem feijão ou carne, mas está em sucesso, porque está no centro da vontade de Deus. Mas pode alguém agora estar lá onde você quiser chamar, Alphaville, States, Dubai, e não está no centro da vontade de Deus. E você olhar e dizer, meu amigo está em sucesso. Não. Ele só tem coisas que chamam a atenção aos olhos humanos. Por isso que a gente precisa investigar que a oração ela vai tratar o nosso coração para que a gente perceba qual é a vontade de Deus para nós. Porque a gente vai chegar na oração. Eu já cheguei na oração, eu acredito que todo mundo que ora já chegou na oração em algum determinado momento dizendo, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Daqui a pouco a sua oração vai ser redirecionada. É por isso que é tão importante parar de fazer aquelas orações em cima e hoje. A gente põe o joelho no chão e a gente pensa que a oração é só falar para Deus o que a gente quer. Mas depois que você falou o que você quer, começa a perguntar para Ele o que Ele quer. E pode ser que às vezes no quarto você não vai entender o que Ele quer e não vai perceber o que Ele quer, porque o seu coração está tão distraído sobre o que você quer, mas fora do quarto Ele vai começar a direcionar a sua vida. Eu me lembro que quando eu me converti eu desejava muito o que era natural, mas eu ia para o quarto e eu dizia assim, Deus, arranca de mim, eu não quero. Eu dizia para Ele, eu não quero deixar de ouvir o que eu gosto, eu não quero deixar de ir nas festas que eu gosto, eu não quero deixar isso e aquilo, mas eu preciso, porque o Senhor me chamou. E isso está impedindo, isso está prendendo meu coração, eu sofro. Então tira de mim mesmo sem que eu queira. E eu me lembro que fora do quarto Deus começava a fazer coisas que eu não entendia. É por isso que eu estou dizendo que a oração é extremamente importante para blindar o seu coração e para preparar o terreno para fazer com que você se submeta à vontade de Deus. Uma igreja que não ora é uma igreja vulnerável. Uma igreja que não ora, ela não está trabalhando o seu coração. A igreja que ora, ela está preparando o seu coração para receber a vontade de Deus, que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade. Então começa a ir para o quarto e entendendo, porque preste atenção, Deus conhece todas as vossas necessidades. Tudo. Deus sabe exatamente o que você precisa. Deus sabe exatamente qual é a sua necessidade. Mas a gente precisa ir para dentro do quarto, sabe para quê, cansado? Para aprender a servir. Deus, eu estou aqui, a minha vida, ela tem um objetivo. Serviço. Serviço da sua vontade, serviço do seu reino. Então o quê? Alguém vai me servir, porque tem uma necessidade sobre mim. Mas eu vou servir alguém que tem uma necessidade. Entrar para dentro do quarto com essa mentalidade de implantação de reino.
de viver a vontade de Deus, de compreender o que Deus quer usar a sua vida para abraçar, para perdoar, para ajudar, para facilitar. Então a gente enxerga nessa primeira realidade de novos decretos, nessa primeira realidade de que a oração traz novos decretos, é que a oração, ela revela a vontade de Deus. Porque, preste atenção numa coisa, você já leu na Bíblia, tudo que pedires, crendo, recebereis, sim ou não? Mas está escrito também que se você pedir para você gastar nos seus próprios deleites, e você pedir sem acreditar, você não vai receber. Então não é qualquer coisa, tem que saber pedir. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Quando você sabe o que Deus quer e você pede o que Deus quer, o que é que vai acontecer? Você vai receber. Está vendo que o problema é que a gente gasta tempo pedindo o que Deus não quer? Porque se não aconteceu é porque Deus não quer, ou porque Ele está ainda trabalhando. Esse é o respaldo bíblico, sim ou não? Deus vai falar talvez, Deus vai falar assim, talvez. Sim, não, ou espera. Então a gente percebe que na oração a gente vai descobrir a vontade de Deus, e descobrindo a vontade de Deus vai ficar mais fácil de orar. Porque eu já vi gente orando no monte para Deus matar outra pessoa. Eu já vi Deus orando, eu já vi pessoas orando para Deus matar outras pessoas no monte. Mulheres que eram de oração, que eu ouso dizer que era até do ciclo de oração. Ah, pastor, vamos ficar mais bíblico? Eu já vi na Bíblia, em Salmos, orações desse tipo. Sim ou não? Você nunca leu na Bíblia, não? No livro de Salmos? Um tipo de oração lá que é meio estranha, que se a gente orasse hoje, a gente, será? Então a gente percebe que existem pessoas que ainda usam a sua oração para orar sobre aquilo que eles desejam. Porque se o Anderson pisou no meu pé, e eu me sinto fazendo a obra de Deus, eu oro para Deus quebrar o pé dele. Existem esse tipo de oração. E deixa eu te perguntar, Deus escuta esse tipo de oração? Não. Porque Deus não é vingador de ninguém. Deus é longânimo. Deus é amor. Ah, pastor, mas Ele é fogo consumidor também. Claro. No final de todas as coisas Ele vai julgar o mundo. Mas o amor de Deus, Ele perpetua até os nossos dias. E Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Então nós precisamos compreender que a oração, ela estabelece e ela revela a vontade de Deus. O segundo aspecto da oração, em João capítulo 14, versículo de número 13. João capítulo 14, versículo de número 13. Diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no... Então a gente percebe que a oração, ela tem a possibilidade de construir novas realidades. Então a questão é, o que é que eu quero? Mas acima do que é o que eu quero, é o que Deus quer através de mim. Por exemplo, nós somos uma igreja profética. Eu não sei, eu acredito, quase todo mundo aqui, vocês acreditam numa ação profética, né, gente? Que tem pessoas que não acreditam. Então uma igreja profética, ela recebe direções proféticas. E é tão gostoso quando Deus te dá uma direção, porque você sabe para onde Deus está te levando. Quando a gente olha para a história de José, por exemplo, José teve um sonho, sim ou não? Um sonho profético. E qual foi o sonho de José? Eu vou estar assim, eu vou estar lá na frente como governador, não é assim? Os molhos dos irmãos se curvando diante, aquela história toda. José sabia para onde Deus iria levá-lo. Ele conta o sonho. Ele sabia qual era o destino final, mas ele não sabia o caminho que ele teria que percorrer. É por isso que quando nós entendemos qual é a vontade de Deus, nós oramos para que a vontade de Deus se cumpra. Só que você precisa entender uma coisa: apesar de nós entendermos a vontade de Deus, Ismar, a gente precisa orar para que Deus preserve o nosso coração, para que a gente chegue na vontade de Deus guardado. Porque você há de concordar comigo que tem muita gente que começou bem, mas terminou mal. Ou seja, nem terminou, né? Ficou no meio do caminho. Tem muita gente que começou com o coração pleno. Tem muita gente que começou bem, que tinha uma palavra de Deus, Deia.
que tinha uma direção de Deus para alcançar coisas grandes, mas se perdeu no meio do caminho. É por isso que a oração é tão importante para construir novas realidades. A oração te blinda. Não é isso que Jesus, quando os discípulos estão ali no monte do Getsêmani com ele olha para os discípulos e fala assim: vocês não puderam orar, não puderam vigiar ao menos uma hora. Tem um professor nosso que dizia que no mínimo para você não cair em tentação, você tinha que orar 1 hora por dia. Jesus, se você não pudesse vigiar ao menos 1 hora. Então a gente percebe que o quão importante é a oração para estabelecer novas realidades. E às vezes as novas realidades que nós estamos precisando é que Deus abra os nossos olhos, é para que Deus sensibilize os nossos ouvidos, é para que Deus blinde o nosso coração, porque nós vivemos em um tempo perigoso para a igreja. E não é perigoso para você perder a sua vida como no mundo islã, mas é um tempo perigoso onde você perde a sua fé. Porque a Bíblia diz que no final dos dias, o que acometeria a igreja é um espírito de apostasia. É um espírito de morte espiritual no meio do povo. E o que nós mais enxergamos nos nossos dias é gente que está frio. É gente que não ora mais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é o mesmo quando você começou? Você é o mesmo? Você tem o mesmo desejo? Você percebe que uma das cartas escritas por João era: o que Deus tem contra ti é que vocês abandonaram o primeiro amor. Estava tudo certo, porém é que vocês abandonaram o primeiro amor. Já não queima mais, já não tem desejo. E eu me incluo nisso, gente. Eu me lembro que eu já acordava com desejo de ir para o monte. Antes de eu dormir, eu queria ir para o monte. Eu pegava, em um dia, eu li, sem hipocrisia, gente, eu li 35 ou 40 capítulos da Bíblia em um dia. Fora os livros. Eu li em 3 meses a Bíblia toda e vários livros. Isso eu trabalhava, gente. Trabalhava de 8 da manhã até 5 da tarde. Meu emprego era maravilhoso, né? Chegava lá, trabalhava 2 horas, o resto eu ficava tranquilo. E aí, o que eu fazia? Eu me dedicava, princípio da minha conversão. Me dedicava. Muito, 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 muito. Sabe por quê? O desejo no coração. Mas aí o tempo vai passando, sabe o que acontece? Às vezes a gente fica preguiçoso. A gente fala: vou orar daqui a pouco. E daqui a pouco a gente não ora. Ah, não, eu vou marcar para ir no monte. A gente não marca. A gente vem no culto assim: não fui no culto nenhum dia da semana, eu tenho que pelo menos ir no domingo. Eu tenho que ir pelo menos no domingo. Está vendo como é que a gente muda a intenção do nosso coração? Por quê? Porque a vida vai ficando corrida. Aí a gente não tem que trabalhar aqui, tem que fazer aqui, tem que produzir aqui, tem que isso e aquilo. E a gente vai deixando de desejar as coisas de Deus. E você percebe que não é uma questão de tempo. É uma questão de prioridades. É por isso que a igreja ela precisa começar novamente a construir novas realidades. Através da oração. Ela precisa voltar a orar para dizer para Deus: Deus, como Abacuque no monte ou no cume de Sigionote, Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos. Você precisa fazer uma oração para dizer: Deus, eu preciso de vida. Porque o que nós precisamos como igreja é vida de Deus. E só pode dar a vida de Deus, Deus. Ele precisa movimentar as águas do nosso coração, querido. Assim como ele se encontrou com aquele homem no tanque de Betesda, 38 anos, aonde ele esperava o movimentar das águas lá, mas o que na verdade Jesus estava se encontrando com ele para movimentar as águas internas dele. Porque ele internamente ele estava doente, culpando os outros acerca da sua frustração. Eu não tenho ninguém que me coloca lá, mas ele estava se encontrando com Deus Todo-Poderoso. Ele estava se encontrando com Cristo, com o Filho de Deus, que iria mudar a realidade dele, mas primeiro Deus estava curando o seu interior. A gente precisa entender que os nossos resultados externos são apenas reflexos de quem nós somos.
por isso que Deus quer ter um encontro com a sua igreja. É por isso que Deus quer ter um tete a tete. É por isso que Deus está nos chamando de volta para esse caminho. É por isso que Deus está querendo restaurar de novo, viver de novo. É por isso que Deus está nos chamando para o secreto de novo, para um lugar de estabelecer novas realidades de novo. Para quê? Para que o fogo queime novamente. Uma igreja que entra num domingo como esse dizendo assim: não é mais um domingo do mês, é o domingo. Uma igreja que entra para celebrar, para desfrutar. Eu estava dizendo para a Fernanda hoje, a gente é um povo que precisa de muito para sentir pouco. A gente é um povo que precisa de muito para sentir pouco. E eu digo em todos os aspectos. A gente vive um tempo onde a gente tem muita casa bonita, carro bonito, gente que já viajou o mundo inteiro e sente muito pouco de tudo isso. Aí olha para os nossos pais, olha para os nossos antepassados, cansadão, não tiveram 1/3 do que a gente tem. Aí eu te pergunto, eles eram muito mais felizes talvez do que nós, desfrutavam muito mais do que nós, porque tinham tão pouco. Se é sobre coisas, por que eles tinham tão pouco e eram muito mais satisfeitos? A gente é uma geração que tem muito e que celebra pouco, gente. Então a gente precisa investigar o nosso coração, aonde a gente se perdeu. Porque se a gente continuar nesse caminho, o que vai ser na próxima? Porque a gente encontra numa geração doente, uma geração cheia de crises, cheia de doenças psicossomáticas, mentais. Então a gente precisa voltar para o lugar. Às vezes a gente precisa tirar tempo disso, para a gente colocar tempo nisso. Ah, pastor, mas aqui não. Às vezes a gente nem Bíblia, a gente às vezes usa desculpa, não, a Bíblia no celular, eu estou lá, e aí a notificação chega e a gente se perde, querido. A gente tem que voltar para os rudimentos, a gente tem que voltar para algumas questões que a gente tem que se policiar. Então a gente percebe que a oração é o lugar de construir novas realidades. A oração também é o lugar de você desfrutar de uma intimidade. Olhe para alguém e diga assim: a oração é o lugar de desfrute. Eu sei que às vezes nós ouvimos que a oração é o lugar de construir intimidade. Quem já ouviu isso? Que a oração é um lugar de se construir intimidade. Quem já ouviu? Levante sua mão. Só que a oração não é um lugar de se construir intimidade. Por quê? Porque a intimidade que nós temos com Deus, quem construiu foi Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então quem construiu a nossa intimidade com Deus foi Jesus. Então nós não construímos intimidade por aquilo que nós fazemos, porque ninguém foi aceito por aquilo que fez, mas aceito por aquilo que Jesus fez. Então ninguém constrói intimidade por aquilo que faz. Nós desfrutamos da intimidade. É por isso que Jesus diz: vocês são mais do que vencedores. É escrito na Bíblia que nós somos mais do que vencedores, sim ou não? Porque quem é o vencedor, gente? Nós já aprendemos. Jesus é o vencedor, por quê? Foi ele que correu, foi ele que foi para a cruz. Ele venceu, ele disse lá na cruz: tetelestai, está consumado. Eu venci. Mas quem é mais do que vencedor? Quem não correu e desfrutou do prêmio. Quem não lutou e desfrutou do prêmio. Quem desfruta do prêmio? A igreja, a noiva. É ela que desfruta do prêmio. Então nós somos mais do que vencedores. Vencedor é Jesus, nós somos mais, porque ele lutou para vencer. Mas nós desfrutamos sem lutar e sem vencer, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então a gente percebe que a oração é um lugar de desfrute. Eu não entro para a oração, eu não gasto tempo na oração. Ah não, eu preciso de 1 hora, eu preciso de 2 horas, eu preciso de 5 horas, porque quanto mais horas, mais intimidade eu vou ter. Não é o tempo que você gasta com Deus que você eleva a sua intimidade. É o tempo que você gasta com Deus que você aproveita da sua intimidade. Então se eu oro 1 hora, eu aproveito 1 hora. Se eu oro 2, eu aproveito 2. Se eu oro 3, eu aproveito 3. É o desfrute. A gente precisa entender que é sobre desfrute. Não é sobre uma questão de obrigação. Não, eu tenho que entrar porque eu tenho aquela obrigação. Quando a gente tem obrigação daquilo que a gente é obrigado a fazer, a gente geralmente se esquiva. Mas daquilo que a gente desfruta,
daquilo que é leve, daquilo que a gente entra e fala assim: eu vou entrar para ter um encontro, eu vou entrar para pôr um louvor, para adorar, eu vou entrar para ler a Bíblia, eu vou separar uma hora, eu vou ler 2 capítulos, eu vou pôr um louvor, vou deixar fluir. Não tem maneira certa. Eu tenho que fluir, eu tenho que desfrutar, porque cada dia Deus tem algo para aquele dia. E no texto que nós estamos nos apoiando aqui, em Tiago 5, versículo 16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós falamos sobre oração, e não é a oração de qualquer pessoa, cansadão, é a oração de um justo. Perceba que Ezequias, quando ele vai fazer a sua oração, Gil, o que ele faz? Ele fala para Deus assim: Deus, olha o que eu fiz. Não é isso? Olha o que eu fiz, eu restaurei isso, eu fiz aquilo outro. Nós estamos falando da antiga aliança. Ele está respaldando para Deus aquilo que ele havia feito. Só que na nova aliança não é sobre o que nós fizemos, é sobre o que Cristo fez. É por isso que quando nós entramos no aspecto de justiça na nova aliança, não se trata sobre aquilo que eu e você fizemos, se trata sobre aquilo que nós cremos em Cristo, no caso, o que Ele fez. Então quando nós entramos aqui, nós oramos em nome de Jesus, crendo, e aí nós recebemos. Porque justiça, quando o próprio Abraão, o pai da fé, ele foi justificado lá em Romanos capítulo 4, versículo 1 ao 3, fala que o próprio Abraão, ele foi justificado porque creu. Então nós precisamos entender que a oração de um justo, o que esse texto está dizendo? A oração, Luiz, de alguém que acredita. Porque lá em Tiago vai dizer que quem duvida, ora, mas duvida, não deve esperar que vai receber alguma coisa de Deus. A questão é, a gente gasta tempo orando o que a gente nem acredita que vai acontecer. É por isso que a gente tem que investigar o coração. Por que eu vou orar se eu não acredito que vai acontecer? Então eu preciso acreditar. Primeiro eu preciso acreditar. E como que a fé vem? Pelo ouvir da palavra de Deus. Então primeiro eu preciso fortalecer o meu coração acerca das promessas de Deus, para que eu ore sobre aquilo que Deus deseja, e crendo no que Ele deseja. Porque aí, se eu oro crendo, eu me apresento diante de Deus justo. A oração de um justo. Não está falando de uma igreja justa, de uma multidão de justos. Está falando de um justo. Você entende que a oração sua, a sua oração, o seu clamor, a sua comunicação com Deus, se você acredita, ela tem poder? Ela pode promover efeitos? Não é a oração do pastor, não é a oração do evangelista, do missionário, do apóstolo, do bispo, da quarta pessoa da Trindade. Não. É a oração de alguém que acredita. É alguém que consegue acreditar. É alguém que, como Abraão, que talvez nasceu numa terra idólatra, no meio de um povo idólatra, que estava perdido, mas foi alcançado, ouviu o chamado e disse: eis-me aqui. Que creu, e aí foi justificado por aquilo que ele acreditou. E aí ele ora. Então olhe para alguém e diga assim: ei, justo, por que você não está orando? Comece a orar mais. A gente precisa começar a orar. Eu ouvi uma vez que nada acontece na terra sem que antes você ore. Eu ouvi isso. A gente precisa compreender, porque muitas das vezes a gente acha, Pablo, que a gente... Eu vou colocar um texto aqui no meio para a gente poder entender. Algumas pessoas pronunciam esse texto assim: tudo que você ligares na terra terá sido ligado ou vai ser ligado no céu. Sim ou não? Só que quando na verdade essa pronúncia é tudo que você ligar na terra já terá sido ligado no céu. Por quê? Porque a terra não comanda o céu, é o céu que comanda a terra. A Bíblia diz que quando Moisés, ele recebeu a direção do tabernáculo de Moisés, a Bíblia diz que ele construiu a cópia do que ele viu.
Sim ou não? Moisés construiu a cópia. Cadê a verdadeira? Diga para alguém do seu lado assim: o que é verdade está em Deus, o que é cópia está aqui. Quem gosta de coisa cópia? Quem gosta de segunda mão? É falsificado. Tênis falsificado. Quem gosta dessa? A gente gosta do melhor, sim ou não, gente? Eu não tenho nada contra falsificado. Já usei, viu, gente? Muitas vezes, até tenho. Mas a gente gosta de coisa de marca, sim ou não? Claro, se você tem a possibilidade de um de falsificado ou um de marca, o que você prefere? Então, de marca, claro. Então a gente percebe que o tabernáculo que Moisés construiu era só uma cópia do real. Então a gente percebe que as coisas que nós julgamos ser tão reais, digamos que é apenas um reflexo do que é real. Mas às vezes a gente se apega com o que é cópia. Por isso que a gente precisa ser tratado e trabalhado, cansadão, para entender que o que é real está sendo preparado para nós. O próprio Jesus disse: eu vou para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou para lá preparar, que se não fosse assim eu vos teria dito. Então ele vai para lá para preparar uma morada real para nós. Porque isso aqui é apenas a cópia do que é real. É apenas um tempo do que é real se manifestará sobre nós. Então nós precisamos entender e nós precisamos trabalhar na nossa fé. E nós precisamos orar para que essas novas realidades sejam construídas. É por isso que quando você ora, você constrói novas realidades que já foram liberadas no céu. Porque no céu não existe ontem, hoje e amanhã. No céu tudo é, querido. Nós vivemos de ontem, hoje e amanhã. Em Deus tudo é. O passado, o presente e o futuro já estão revelados diante de Deus. Deus te vê no amanhã, Deus te vê hoje, como se no último dia da sua vida também Ele te vê. Então Deus sabe exatamente a tua história. É por isso que quando nós ligamos o que Deus quer como realidade na terra, já foi ligado no céu, ó. O que ele diz para Jeremias? Ainda antes, eu já te conheci. Deus não te conheceu o dia que você levantou a mão e falou: ei Jesus, eu te aceito. Como se você tivesse aceitado Ele. Foi Ele que te aceitou, querido. Então a gente precisa entender, queridos, que nós estamos aqui relacionando com Deus para aprender a construir realidades que já foram estabelecidas em Deus. Porque se já foi estabelecido em Deus, nós estamos aqui na terra. O que a Bíblia diz? Que os céus são os céus de... Olhe para alguém do seu lado e facilita: os céus são os céus de Deus. Mas a terra, Deus entregou aos filhos dos homens. Sabe por que Deus, Ele estabelece realidades que já existem nele, em você? Para que você comece a manifestar essas novas realidades. Eu preguei aqui na semana passada sobre Ezequiel, capítulo 37. Antes de Deus mover uma geração viva, antes de Deus promover uma transformação naquele ambiente que Ezequiel estava, o que Deus fez? Colocou uma palavra dentro dele. Colocou uma realidade dentro dele. Para quê, pastor? Para que Ezequiel liberasse uma palavra que Deus havia colocado dentro dele. E quando ele liberou, o que aconteceu? Uma transformação. Sabe qual que é o problema? É que o diabo, ele não quer que nós liberemos uma palavra de vida que Deus colocou dentro de nós. O diabo quer silenciar a igreja com dúvidas. O diabo quer silenciar a igreja com tristezas. O diabo quer silenciar a igreja com incertezas. Mas Deus quer que nós, além de crermos no que Ele disse, nós falarmos. Porque quem crê, fala. Porque quem fala se compromete com aquilo que falou. Se eu falo, gente, vai, até tal dia vai ter isso e isso, aquilo, eu estou me comprometendo. Não, Deus me falou. Eu me comprometi aí. Quem fala acredita, cansadão. Quem fala acredita. Então a gente precisa construir essas novas realidades em Deus. E para que isso a gente precisa crer. Amém? A oração de um justo. E aí a gente finaliza. Pode muito em seus efeitos.
E é interessante porque a oração de um justo pode muito. Aí agora deixa eu te perguntar, tem quantos justos? 50, 40? Imagina 40 pessoas orando. Imagina uma sinergia de 40 pessoas que creem orando. De 50, de 100, de 1000, de 2000, de 5000, orando. O que pode fazer? Porque digamos que a palavra pode ou poder aqui, porque poder, pode. A palavra poder, digamos que a palavra poder ela vem de duas palavras gregas. A primeira palavra é a palavra dunamis, que significa poder explosivo. É como essa palavra dunamis vem de dinamite, poder de explodir, de explosão. E a palavra posso significa capacidade. Então dunamis, poder de explosão, posso, capacidade. Então poder significa uma capacidade de explodir, de acabar, de destruir resistências. Quando nós entendemos que a oração de um justo, ela pode, no sentido de quê, pastor? Ela pode romper resistências. Ela pode destruir barreiras. Porque você há de concordar comigo que nós lidamos aqui na terra com oposições que são espirituais. Quando nós vamos para o livro, por exemplo, de Daniel, a gente percebe oposições que são espirituais. Daniel orou no primeiro dia. Quando é que ele foi respondido? No 21º. Só que o anjo que respondeu Daniel, ele disse assim, eu saí no primeiro dia. Mas ele foi respondido no 20º. Por quê? Porque houve uma resistência. Então você percebe que no mundo físico que nós vivemos, existem resistências que são espirituais, e que se nós não continuarmos mantendo o período de oração, não continuarmos mantendo a nossa vida em vigilância, a gente pode perder a batalha, a gente pode ser tirado do trilho. É por isso que eu estou aqui para dizer para você que você na oração tem a capacidade, tem o poder de romper as barreiras. Você não pode enxergar as coisas acontecendo na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, na sua família e ficar de boca calada. Você não pode ver as coisas acontecendo do jeito que estão e abrir a sua boca para maldizer, porque geralmente, pelo fato de nós estarmos tão tensos, às vezes a gente fica tenso com tanta má notícia, às vezes a gente fica tenso com tanta pressão que a gente sofre no nosso dia a dia, e o que nós fazemos? Nós abrimos a nossa boca para brigar com o cônjuge, a gente abre a boca para reclamar com as pessoas, a gente abre a boca para falar coisas que não deveriam, quando a gente deveria estar falando de realidades que nós queremos construir. Porque a fé é falar daquilo que nós queremos ver. É por isso que nós precisamos gastar tempo agora construindo novas realidades. Através do que, pastor? Através daquilo que nós falamos. Porque aquilo que nós falamos são sementes. A palavra que nós liberamos são sementes. E a questão é, qual é a semente que nós temos liberado? Porque a gente pode escolher o que a gente planta, mas a gente nunca vai poder escolher o que a gente vai colher. Porque a colheita é fruto do que a gente escolheu plantar. Que você, em nome de Jesus, possa entender que Deus te colocou numa condição de construir novas realidades. E que é através da sua vida de oração que Deus coloca dentro de você uma palavra de vida. E quando nós saímos do lugar da oração, do lugar da comunhão, Noêmia, quando nós saímos desse lugar, nós saímos com uma palavra de vida no nosso coração. Nós saímos revestidos de uma autoridade, Luiz. E nós temos que sair diante das dificuldades do nosso dia a dia, diante dos problemas que nós enfrentamos, e começarmos a liberar sobre essas realidades palavras de vida. Porque nós temos uma capacidade em Deus de a oração de um justo promover efeitos. Se a Bíblia diz que promove efeitos, por que é que a gente vai duvidar? O problema é que às vezes não promove porque a gente duvida. Será que vai mesmo? Será? Mas se a gente consegue acreditar, a gente desfruta. É uma frase que eu ouvia na 107 de manhã, às vezes que eu ouvia a rádio, né? O pastor, esqueci o nome do pastor, gente. Fala aí, ideia. Do Templo dos Anjos. Jerônimo. Ele falava muito assim, aquele que crê, ele está vivendo milagres. E quem não crê, ele falava um outro negócio lá. Então é tão interessante que é uma grande verdade.
Quem crê está vivendo milagre, quem crê está crescendo, quem crê está avançando. E quem não crê, está ficando para trás. Porque o justo que se aproxima de Deus sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se aproximar de Deus. Porque aqueles que se aproximam dele precisam ter fé. Então não adianta ter boas obras, fazer tudo certo, mas não ter fé. Porque não é sobre fazer tudo certo, é sobre acreditar em quem fez tudo certo. E aí as coisas começam a acontecer. Para a gente finalizar, eu gostaria de orar com vocês. Eu quero convidar os irmãos para a gente poder fazer mais um momento de adoração. Eu quero que vocês se coloquem de pé no seu lugar. A gente vai finalizar também orando. Quero convidar a Fernanda para subir aqui. Aleluia. Eu quero nesse momento encorajar você a orar. É um tempo de ativação de Deus. Eu não sei qual é a causa que você carrega. Eu não sei qual é a necessidade que você carrega, mas eu tenho certeza de uma coisa: que Deus conhece a sua necessidade. Você precisa entender que Deus quer direcionar você para suprir algumas necessidades. Talvez as necessidades nas quais Deus vai suprir através de você não é as necessidades da sua casa, é as necessidades talvez da casa de alguém. Mas eu tenho certeza que Deus também levantará alguém para suprir as necessidades da sua casa. Porque enquanto você carrega uma mensagem para a casa de alguém, alguém carrega uma mensagem para a sua casa. Por isso se disponibilize para Deus, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus é um Deus que cuida de nós. Deus é um Deus que trabalha ao nosso favor. Deus é um Deus que direciona coisas. Então coloque diante dele, sim, as suas necessidades. Mas acima disso, coloque diante dele a sua disponibilidade. Coloque diante dele o desejo que você tem de novamente sentir a presença. De que às vezes você nem tem toda essa consciência, mas coloque diante dele dizendo: Deus, alinha o meu coração para esse tempo. Eu quero, meu Pai, eu quero estar disponível para o Senhor. Eu quero olhar, eu quero perceber com seus olhos, eu quero perceber com seus ouvidos. Eu quero ter um coração segundo. Eu quero ter um coração disponível. Eu não quero que nada interfira no relacionamento que eu preciso desenvolver, construir, desfrutar com o Senhor. Olha a Deus dizendo: Deus, eu quero um novo tempo. Eu quero viver algo novo na minha vida. Deus sabe que às vezes você tem orado por um tempo novo na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida sentimental, na sua família. Deus sabe de todas as suas necessidades. Deus sabe, querido. Mas talvez você não sabe qual é a necessidade de Deus para que Ele use a sua vida. Por isso a nossa oração de hoje é: Deus, revela a mim a tua vontade. Porque enquanto eu sirvo o teu reino, o Senhor acrescenta sobre mim a minha vontade. Em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e as outras coisas o Senhor vem acrescentando. O Senhor acrescenta sobre você, o Senhor acrescenta sobre a tua casa, o Senhor acrescenta sobre a tua família. Mas primeiro é reino, primeiro é justiça, e depois as outras coisas. Por isso Deus revela ao nosso coração a sua vontade. Nos ensina a viver esse novo tempo.